graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós queremos mais uma vez trazer uma palavra de fé, de esperança, de fortalecimento espiritual para nossas vidas, através do nosso devocional Dia a Dia com Deus. O texto que nós queremos trazer hoje encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, o versículo 4, ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Glória a Deus, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos. A palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra que Deus, através do seu Filho, ele tem nos dado tudo. O apóstolo Paulo, ele diz assim: aquele que nem mesmo seu Filho poupou, como também não nos dará com ele todas as coisas. É interessante, meus irmãos, que a aceitação ao sacrifício de Cristo, ela nos dá, irmãos, a condição de sermos feitos filhos de Deus. Diz a Bíblia em João, capítulo 1, versículo 11, que Cristo ele veio primeiramente para a nação de Israel, mas houve uma rejeição, rejeitaram o Filho de Deus. E agora o apóstolo João ele vai dizer: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, meus queridos, a condição de filho de Deus, ela só se dá mediante ao sacrifício de Cristo, a aceitação do sacrifício de Cristo. Quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nós saímos da condição de criatura de Deus e passamos, irmãos, a pertencer à família de Deus. E isso é sobremodo maravilhoso. Isso deve arder no nosso coração, esse desejo, porque tem que haver esse novo nascimento através da cruz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando nós passamos, irmãos, a condição de filhos de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ele trabalha em prol das nossas vidas. O Senhor ele trabalha por nós. Como eu disse, Paulo ele falou que o Pai, ou seja, Deus, ele deu o seu próprio Filho. Ele disse: aquele que nem mesmo seu Filho poupou, como não nos dará com ele também todas as coisas? E o versículo que nós lemos aqui no nosso texto áureo, ele diz o seguinte: que desde a antiguidade nunca se viu, nem com ouvidos se ouviu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Eu quero dizer para você nessa manhã: o que Deus tem colocado no nosso coração não é nenhuma mensagem motivacional. Mas se você serve ao Senhor, se você tem passado uma luta difícil, se você tem passado um momento difícil, se você tem colocado algo diante do Senhor e não recebeu ainda, a Bíblia diz: espera no Senhor e Ele fortalece o teu coração. O salmista ele diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, para nós encerrarmos, que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor. O Deus que nós servimos é aquele que diz: todo poder me é dado no céu e na terra. O Deus que nós servimos, irmãos, é aquele que, quando Abraão ainda não tinha um conhecimento dele, ele dá a seguinte credencial. A identidade dele para Abraão foi o seguinte: ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nós servimos, irmãos, é aquele que abriu o mar vermelho. A nação de Israel estava ali às margens do mar, o povo, o exército do Egito já a ponto de chegarem para destruir, e eles à frente do mar, não tinham para onde ir. E de repente, irmãos, para surpresa daquele povo, o mar se abre e eles passam ali a pé enxuto. Talvez você tenha colocado uma situação diante do Senhor, que está, irmãos, como essa situação, como se fosse um mar na sua frente. Mas sabe que o nosso Deus é o Deus que abre o mar. O nosso Deus, irmãos, a Bíblia diz que Josué numa batalha, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que começou a anoitecer e
com o anoitecer, com o cair do sol, a palavra de Deus diz que era propenso a nação de Israel perder aquela batalha. E o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor fez parar o sol. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Para que a nação de Israel vencesse, para que o povo de Deus fosse abençoado, irmãos. O Senhor interviu na natureza, na ordem da natureza. A Bíblia diz que o Senhor fez parar o sol, como diz um certo hino. O Senhor mandou parar o sol e o sol parou. O Deus que nós servimos, irmãos, para nós encerrarmos, é aquele Deus, irmãos, que Marta e Maria esperavam que o Senhor viesse para curar o seu irmão. E quando o Senhor chegou, ele estava 4 dias morto. E ele disse: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o Senhor disse: tire a pedra. Ela disse: já cheira mal. Ele disse: se creres, verás a glória de Deus. E a Bíblia diz que tiraram a pedra e ele chamou Lázaro para fora. E aquele homem já morto de 4 dias ressuscitou ali na frente de todo mundo. É o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus dos impossíveis. E aquele homem, para nós encerrarmos, aquele homem disse: Senhor, meu filho está horrivelmente doente, enfermo. E o Senhor disse: desde quando sucede isso? Ele disse: desde a infância dele. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faça pelo meu filho. E o Senhor responde para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Meu irmão, isso não é uma mensagem simplesmente motivacional ou de autoajuda. É uma mensagem de fortalecimento espiritual. Talvez você tenha colocado algo diante de Deus e esteja por receber e ainda não recebeu e já esteja cansado de orar. Eu lhe convido nessa manhã a se encorajar no Senhor, a buscar o que você vem buscando, que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem a vitória. Ele trabalha, a Bíblia diz que nunca se viu um Deus, além do nosso Deus, que trabalha em prol da nossa vida. Louvado seja o Senhor, que você possa receber essa mensagem e que você se fortaleça no Senhor. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. E que essa palavra, meu Deus, venha falar nos nossos corações. Venha fortalecer nossa fé em Ti, Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus.